Bento era o tipo de pessoa que vivia cercado por começos, mas nunca conhecia os fins. Se você entrasse no quarto dele à noite, veria uma mesa soterrada por esboços inacabados, xícaras de café vazias e boletos que ele fingia não ver. Na luz fraca daquele abajur, o rosto de Bento carregava o peso de 1000 planos que nunca saíram do papel. Ele estava exausto, não de trabalhar, mas de carregar o peso de quem sabe que poderia ser mais, mas continua sendo menos. O ciclo era sempre o mesmo. Na segunda-feira, ele aparecia cheio de entusiasmo. Segurando uma salada ou um curso novo, jurando que dessa vez seria diferente. Na quarta-feira, o tédio vencia e Bento já estava de volta aos velhos hábitos, com o olhar perdido e a disciplina desmoronada. Ele era um mestre em se enganar, acreditando que a motivação de um dia compensaria a negligência de uma vida inteira. Em eventos sociais, Bento era um fantasma. Ele sorria, segurava seu copo e ouvia os amigos celebrarem conquistas reais. Casas novas, promoções, viagens. Por fora, ele concordava. Por dentro, ele se sentia isolado em sua própria estagnação. O sucesso dos outros era um espelho que refletia apenas o que ele estava deixando de viver por medo de se esforçar. Mas o ponto de virada não veio com um grande evento. Veio no silêncio de uma madrugada, diante de um espelho embaçado. Bento olhou para o próprio reflexo com uma clareza cortante. Ele não sentiu tristeza, sentiu um choque de realidade. Ali, ele entendeu que o que o prendia não eram as circunstâncias, mas as decisões que ele não tinha coragem de tomar. A mudança começou sem aplausos. Às 5 da manhã, enquanto o mundo ainda dormia, Bento já estava de pé, não havia motivação ali, apenas uma decisão fria e inabalável. Ele puxava os lençóis com as mãos firmes, lutando contra o desejo de voltar a dormir. A luz azulada da lua se misturava com o brilho da sua pequena lâmpada, iluminando o nascimento de um novo padrão. Ele começou pela faxina. Organizou cada papel, limpou sua mesa e, com um olhar decidido, deletou cada distração que roubava seu tempo no celular. O ambiente ao redor dele começou a refletir a ordem que ele estava tentando construir por dentro. Bento parou de buscar atalhos e começou a construir fundamentos. Veio então o deserto. Bento passava horas em bibliotecas ou em sua mesa, mergulhado em livros e estudos, enquanto o silêncio era sua única companhia. Não havia resultados financeiros ainda, não havia elogios. Era apenas ele e o esforço invisível. Ele entendeu que estava plantando um carvalho, e carvalhos não crescem com a pressa das ervas daninhas. Houve noites em que a exaustão quase o venceu. A voz da autossabotagem gritava, tentando convencer de que nada daquilo valia a pena. Bento sentia o peso do cansaço, mas mantinha o caderno aberto e a caneta na mão. Ele aprendeu que a vida testa sua decisão antes de entregar o prêmio, e ele se recusou a falhar no teste do silêncio. Então, os primeiros sinais apareceram. Uma pequena oportunidade surgiu, algo que o Bento do passado teria ignorado. Mas o novo Bento a executou com uma excelência tão absoluta que deixou todos ao redor admirados. Não era sorte. Era o encontro do preparo com a ocasião. Pela primeira vez, ele sorriu sabendo que tinha sido fiel ao processo. A postura de Bento mudou. Agora,
Ele caminhava pelas ruas com a coluna ereta e um olhar que transmitia paz e segurança. Ele não precisava anunciar sua mudança. As pessoas sentiam sua presença. Ele já não era alguém que reagia à vida. Ele era alguém que a conduzia com firmeza e propósito. A realização finalmente bateu à sua porta. Bento se viu em lugares que antes eram apenas sonhos distantes, olhando para horizontes que ele agora sabia que pertenciam a ele. Cada conquista, a viagem, o negócio, a estabilidade. Não era um milagre, mas a consequência natural de quem decidiu não desistir de si mesmo. Hoje, Bento olha para você com a sabedoria de quem atravessou o deserto. Ele entendeu que fazer as coisas darem certo não é esperar o momento ideal, mas honrar as pequenas decisões diárias. A pergunta que ele deixa para você não é se você é capaz, mas se você está disposto a começar hoje, sem desculpas e sem plateia, a construir a história que você nasceu para viver.